vamos falar agora um pouquinho sobre espiritualidade. Está aqui com a gente o reverendo Ednei Reolon. Obrigada pela presença. Obrigado pelo convite, é um prazer estar com você nesse programa que com certeza tem servido de esclarecimento, de trazer conhecimento para os nossos queridos telespectadores. Reverendo, hoje nós estamos falando sobre leis, sobre a área da advocacia e sobre sexualidade. E eu gostaria que o senhor trouxesse para a gente qual a visão da igreja cristã, né, sobre essa perspectiva de leis, de direcionamentos e até da repressão que existe acerca da sexualidade. Esse tema, Sádia, ele é extremamente importante, porque de fato nós somos seres sexuais, né? A gente vive, a gente transpira isso, e ainda mais no mundo onde hoje nós estamos com tantas ênfases na questão do corpo, na questão do prazer a qualquer custo, e às vezes as pessoas pensam que a igreja, ela vai na contramão disso, a igreja, ela abdica dessa questão da sexualidade, quando de fato não é assim, né? Nós cremos como evangélicos, como cristãos protestantes, que Deus fez o sexo como parte de algo de abençoar o ser humano, né? Não só para a procriação, e aí é interessante a gente constatar uma diferença entre o cristianismo católico romano do cristianismo protestante histórico, né? Na tradição católica romana, o sexo ele é quase que um mal necessário, se associa a sexualidade com o pecado original. Então é por isso que hoje a tradição católica romana fala da dificuldade de ter métodos contraceptivos. Então se proíbe camisinha, DIU, pílulas, qualquer método contraceptivo na tradição católica romana, ele tem de ser natural, porque se entende que o sexo em primeiro lugar é para procriação. Se houver prazer, fazer o quê, né? Agora na tradição protestante é diferente. Nós entendemos que o pecado original está associado à desobediência. E o sexo, ele é abençoado. O sexo, ele é abençoado por Deus, né? O sexo, eu costumo dizer que Deus fez coisas maiores e melhores que ele ainda não nos revelou, né? E a Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que ele tem preparado para nós. Então eu costumo dizer que nesse plano que nós vemos aqui, o sexo talvez seja uma das melhores coisas que Deus fez. Agora, convém destacar, falando nessa questão da lei, que sexo para nós protestantes, ele é associado ao casamento. Então então vamos falar um pouquinho sobre sexo livre. Existem restrições aí, leis e direcionamentos sobre isso? Exatamente. Você não costuma falar assim, me dá um copo de leite branco, porque o leite é branco. Para nós, sexo é conjugal. Porque quando a Bíblia fala que nós devemos deixar os nossos pais e nos tornarmos uma só carne, então o sexo tem a ver com o casamento, com o compromisso do amor que está presente no casamento, com a fidelidade. Então para nós o sexo livre, como alguns dizem, ele é livre de amor, ele é livre de responsabilidade, ele é livre de compromisso e ele está preso a tudo aquilo que essa ausência dessas coisas acarreta, né? Então, eu costumo brincar dizendo o seguinte, que as coisas não são erradas porque Deus as proíbe. Deus nos ama de tal forma, aliás, Ele nos fez para nos amar, é como aquela pessoa que vive sozinha e ela adquire um cachorrinho. Aquele cachorrinho, ela quer expressar amor, ela não tem para quem expressar amor, ela compra um animal, né? Respeitando as diferenças nesse exemplo, Deus nos fez para nos amar. Deus é amor na sua essência e Ele então nos fez para nos amar. E este amor de Deus, quando nós rejeitamos este amor, quando nós queremos viver independente dele, nós trazemos consequências ruins para a nossa vida. E aí Deus, não querendo que os seus... Então não há uma punição. Exatamente, aí que é a diferença. Uma coisa é castigo, outra coisa é consequência. Certo. As coisas são erradas porque elas fazem mal para nós. E quando o mal chega porque nós desobedecemos tais princípios, não é castigo de um Deus ruim que ficou magoado com a gente e quer nos punir. Não, é a consequência dos nossos próprios atos. Eu costumo exemplificar que eu já tenho 2 filhas, mas quando elas eram pequenas, elas gostavam de começar a engatinhar e colocar a mão na tomada. Quando eu as proibia de colocar a mão na tomada, é porque eu não queria que elas sofressem. Então eu falava assim, nessa comparação, é pecado pôr a mão na tomada. Caso elas desobedecessem, o choque não é um castigo meu, de um pai irado, um pai chateado, mas é a consequência de uma ação delas que eu tentei evitar. Então,
Quando nós pensamos nas leis que regem a sexualidade do ponto de vista da Bíblia, Sim. Deus ele quer nos abençoar muito. Deus quer que nós vivamos a sexualidade para ser desfrutada na sua integridade, com prazer, com alegria, se tornar de fato um comprometimento de alma, de corpo. Agora isso não dá para a gente fazer cada semana com um. E aí por isso que essa liberdade que o mundo apregoa, de fato não é uma liberdade, é uma prisão. As pessoas ficam presas a esses comprometimentos que vão trazer prejuízo. Excelente. Queremos agradecer a sua presença e participação aqui conosco, reverendo. Para mim é um privilégio e a palavra do Senhor nos diz que Deus nos fez e veio nos resgatar para que fôssemos livres, né? E nós não devemos querer ter só uma parte da gente livre. A liberdade do ser humano total não se encontra no sexo, mas na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer o privilégio, a atenção e até a próxima. Até a próxima, então. É isso aí. Programa Pessoas, falando de pessoas no âmbito profissional, saúde, bem-estar e espiritualidade. Eu espero que o conteúdo que a gente tenha trazido aqui hoje tenha acrescentado a você, assim como me acrescentou. Estaremos aqui sempre, todas as terças, às 22 horas, na Metrópole News, canal 13 da NET. Eu conto com você aí do outro lado da telinha. E quero agradecer, fazer alguns agradecimentos especiais e hoje agradecer a Top Victory, que cuida da minha vestimenta, e também ao Estúdio VIP, que cuida da minha produção. Obrigada, um grande abraço, até o próximo programa, bye bye!